Quanto tempo não te vejo sem máscara? Assim, galera. Que coisa, né, pessoal? Daqui a pouco tá acabando, né, cara? Pô, se Deus quiser. Dessa vez vai. Eu acho que vai. Boa noite a todos, doutor Sembolizzi, pode ficar à vontade. Tá bom, boa noite, pessoal. Mais uma sessão aí do nosso hospital, hoje, dia 28 de outubro de 2021, tá? Bom, o tema de hoje é acidente isquêmico transitório em paciente de baixo risco cardiovascular. A apresentação vai ser da Fernanda, nossa R2 de clínica médica. Moderação vai ser da doutora Márcia Freitas. Os debatedores vão ser os nossos residentes aí de clínica médica e nosso convidado, né? Nossos convidados, na verdade, serão o doutor Rafael Piso e o doutor Armando, ou o doutor Ciro. Não sei se o Ciro vai representar o Armando aí. Tá bom? Vou passar a palavra aí para a doutora Márcia. Marcinha, a bola está contigo. Boa sessão para todos nós. Obrigada, Nando. Bom, boa noite, pessoal. Vou contextualizar rapidamente que essa não é uma sessão da UTI cirúrgica, da equipe da UTI cirúrgica, apesar do paciente, em algum momento, ter passado pela UTI cirúrgica. Essa é uma sessão dedicada ao ensino do hospital. Nós temos uma atividade semanal de 2 horas de duração com os residentes de clínica médica, quartas-feiras, de 15 às 17, que chama-se uma tutoria, né? Nela, nós dedicamos aí 2 horas ao ensino, então tem treinamento de procedimentos, tem aulas expositivas, tem sala de aula invertida, tem aprendizado baseado em casos. É uma atividade que já tem mais de um ano que acontece, inicialmente por demanda dos residentes e depois acabou sendo incorporada pela coordenação aí da residência, dos programas de residência em clínica médica. Eu tenho um prazer enorme de participar. Quem me encontra às quartas-feiras sabe quanto que eu fico feliz quando eu vejo meu nomezinho lá na porta do auditório, lá, sessão com os residentes da clínica médica. Então, a gente vai fazer um pouquinho aqui hoje, nesse caso, do que a gente faz lá nas nossas atividades da tutoria, né? Em algumas vezes nós discutimos casos de pacientes do hospital com a participação dos residentes. Então, a gente vai tentar fazer da forma como é feito às quartas-feiras. Então, vamos lá, Fernandinha, pode começar. Boa noite, pessoal. Eu sou a Fernanda, R2 de Clínica. Vou apresentar a sessão hoje, moderada pela Márcia Freitas. Agradecer ela. Agradecer também ao doutor Rafael Piso e ao doutor Armando, ou ao Ciro, quem estiver aí para representar o pessoal da rádio. Então, já vou pedir desculpa de antemão, mas porque estou tentando, quando eu compartilho minha tela, a câmera apaga. Então, vou apresentar, mas não vou aparecer. Está aparecendo? Pode seguir, Fernandinha. Apareceu para todo mundo? Sim. Então, como a Marcinha disse, né, é um caso que a gente discutiu em tutoria, e foi uma internação curta, mas foi um caso que chamou muita atenção devido à história clínica do paciente, e que fez a gente abrir o leque de pensamentos e diagnósticos diferenciais, né, que devem ser feitos, principalmente no setor da emergência, né, para a gente tentar acelerar o diagnóstico, iniciar os tratamentos o mais rápido possível. Então, assim, chamou atenção esse caso por conta da história clínica do paciente, histórico familiar, né, e fez a gente pensar em outros diagnósticos diferenciais e não contentar só com o que era óbvio ali num primeiro momento, e também em relação ao exame físico, né, para sempre dar muita atenção ao exame físico, alguns achados dele que trazem muita informação para a gente. Vamos lá. Então, paciente RRS, sexo masculino, 57 anos, psicanalista, casado, era uma relação homoafetiva, foi atendido no PA da Barra no dia 3 de outubro, por volta de 5h30 da tarde. O acompanhante, que era o seu esposo, relatou que ele apresentou diminuição de força do membro superior direito, fraqueza com sensação de desmaio, desvio de comissura e desorientação. Foi o acompanhante que relatou tudo isso, pois no momento do atendimento o paciente ainda estava desorientado
Ele relatou que isso tudo apareceu por volta das 16 horas, então um intervalo aí de 1h30, durante o banho, que ele apresentou um quadro de lipotímia, aparesia do membro direito, superior, desvio de comissura labial para a direita. Isso tudo durou cerca de 20 minutos, mas a desorientação persistia até o momento da consulta. Antes disso, o paciente assintomático, nenhuma queixa, nada assim que eles notaram de diferente ao longo do dia. De história patológica pregressa, paciente portador de asma brônquica, fazia uso de salbutamol inalatório, SOS, estava com a doença bem controlada, tinha um histórico de TCE em 2013, com uma fratura de face, ele tinha 18 placas de titânio na face, foi vacinado já contra o Covid, as 2 doses de Coronavac, sem alergias medicamentosas, além do salbutamol, usava quetiapina, alprazolam e trazodona. No exame físico, relatado no prontuário, no atendimento lá da emergência no PA da Barra. Paciente acordado, desorientado em tempo e espaço, corado, hidratado e eupneico, dos sinais vitais, PA 82/49, então um paciente hipotenso, normocárdico, saturação 99%. A ausculta, não notaram nada de diferente na ausculta cardiovascular, respiratória também normal, abdômen e membros inferiores sem alterações, neurológico, naquele momento, já às 5h30 da tarde, força e sensibilidade preservada nos 4 membros, não tinha mais desvio de comissura, não tinha alteração na fala, ganhou um Glasgow de 14 por conta da desorientação. Então, como hipótese diagnóstica que traçaram naquele momento, ataque isquêmico transitório. Não tinha um NIH relatado, não vimos nada disso no prontuário, não colocaram, nem o protocolo de AVC isquêmico, mas como traçaram isso como principal hipótese diagnóstica daquele momento diante desse quadro. Conduta, reposição volêmica, visto que estava hipotenso, foi solicitada TC de crânio e exames laboratoriais, e solicitada, né, a transferência para internação no Hospital Unimed Rio. Aí a TC de crânio, vou pedir por gentileza o doutor Armando ou o doutor Ciro, quem tiver aí, se puder comentar. Pode colocar? O Armando deu boa noite aí. Armando? Acho que o Armando está on. Eu vi o nome dele aí também, mas ele qualquer deu boa coisa... noite pra gente. Acho que ele está on. Vamos esperar ele se pronunciar. Qualquer coisa eu tento representá-lo. Não vou conseguir, mas vou tentar. Vai representar Não, brilhantemente. Tociro, faça as honras, por favor. Então, pode passar. Olha ele aí. Olha ele aí, tá vendo? Pode pôr? Pode pôr, um de nós vai falar. Aqui, talvez. Bom, aí já tem uma alteraçãozinha, tá vendo? Essa parte é um pouquinho mais hipodensa, como a gente fala no termo técnico certo, mas mais escurinha, né? À esquerda, subcortical, isso pode ser uma áreazinha isquêmica antiga, né? A gente não consegue predizer o tempo, mas provavelmente é um infarto agudo estabelecido, infarto isquêmico estabelecido, bem subcortical. Vai descer um pouquinho. Ao contrário. Os sulcos são proeminentes. Uma pessoa de 57 anos, eu já acho um pouco proeminente esses sulcos.
A substância branca e cinzenta bem discriminada. E agora, quando a gente vai chegando nos núcleos da base, pode parar aí, volta um pouquinho. Mais uma. Mais uma. Pronto, para aí. Tá vendo? Tem umas areazinhas mais escuras que a gente também vai falar que são hipodensas à direita, aí à direita do terceiro ventrículo, que é essa parte preta no meio, e uma mais abaixo dessa coisa, que não tem como a gente diferenciar isso de espaços perivasculares, espaços de Richter-Robin, ou dilatados, ou uma lacuna isquêmica, né, na região tálamo-capsular, à direita, que também seria uma coisa já estabelecida. Tá? São essas áreas mais escuras aí do lado direito, que você descendo mais uma imagem vai ter também. Ai, perdão, peraí. Não, para o outro lado. Isso. Aí uma e a outra ali do lado, tá vendo? Uhum. Isso aí a gente não tem como discriminar se são espaços perivasculares dilatados que acontecem nessa região, núcleo capsular, ou se são lacunas isquêmicas, sequelas de lesão isquêmica, né? Antiga. Os ventrículos um pouquinho dilatados e o sulco também. Um certo grau de atrofia cortical já para a idade, na minha opinião. Mas sem nenhuma coisa mais do que isso. Ô, Certo. Ciro, Ciro, Pois não. você acha que Não. ele tem uma história de TCE, né? As alterações que você viu podem ser justificadas por esse passado de TCE? Acho que não, porque aí se tivesse o TCE e tivesse uma lesão hemorrágica, que seja, ou uma lesão isquêmica grande, isso vira encefalomalácia com o tempo, entendeu, Marcinho? Ok. E seria mais cortical do que subcortical, como apareceram ali, ou na região dos núcleos da base. Perfeito, obrigada. Está me escutando? Sim? Sim. Porque geralmente as lesões traumáticas, infelizmente, são lesões frontotemporais, né? São locais, os locais mais nobres e onde a base do crânio é mais rugosa. Então, é muito frequente as lesões seculares de trauma serem frontais e temporais, né? Isso é só pela frequência. E as lesões são muito profundas, não são lesões comuns que acontecem geralmente no trauma, que geralmente, e infelizmente, acomete a cortical, né? Certo. Pode seguir, Fernandinha. E essas lesões geralmente levam a alterações de comportamento, por serem no núcleo nos lobos frontais, né? Sim, então sim. não é exatamente o que acontece aí. A clínica dele. Tá? Perfeito, perfeito. Tá, joia. Obrigada. Então, o laudo da TC foi esse, né? Focos de hipodensidade nas regiões parietais altas, mais evidente à esquerda, de aspecto inespecífico, podendo corresponder à gliose incipiente, e as hipodensidades arredondadas inferior ao núcleo lentiforme direito, podendo corresponder a espaços perivasculares dilatados e lacunas isquêmicas antigas, né? Eu também achei que pudesse ser algo relacionado ao TCE, mas então o paciente pode ser que, né, já tenha tido algum quadro isquêmico, mas ele não apresentou nenhuma manifestação, né? Não ocorreu nada. Em relação aos exames laboratoriais dele de admissão, não tinha nada alterado, função renal normal, eletrólitos normais, hemograma, hematócrito normal, tinha um leuco de 12.280, sem desvio, nada muito digno de nota. Então, assim, diante de um paciente de 57 anos, sem nenhum fator de risco cardiovascular global, de hipertensão, não tinha diabetes, não era dislipidêmico, não era tabagista, não era sedentário, ele pratica exercícios físicos regularmente, tinha uma boa qualidade de vida. A idade era o único fator que se encaixava ali na escala de risco, por ser 57 anos, mas que não levaria ele a ter um alto risco cardiovascular global. Então, diante de um paciente
com essas condições, apresentando sinais de isquemia cerebral, será que a gente deve se contentar só com esse diagnóstico ou será que a gente deve pensar em outras causas, né? Pensar em diagnósticos diferenciais? E foi muito isso que a gente fez na nossa tutoria. E também, né, dali na emergência, procurar achados no exame físico que possam nos ajudar. Vou chamar agora, então, a Marcinha para falar um pouco da dinâmica da nossa tutoria em relação a esse caso, e vai ter a participação também dos outros residentes, do Caio, da Flávia e da Thaisa. Marcinha? Obrigada, Fernandinha. Então, pessoal, foi exatamente esse o nosso raciocínio quando nós discutimos esse caso, né? Como a Fernanda falou, acho que consegui, né, imbuir eles desse espírito, chamava muita atenção a necessidade que a gente teve. Nós formulamos 8 hipóteses diagnósticas para esse paciente e todas, em algum grau, dependeriam de uma história coletada com precisão, de um exame físico mais acurado. Né? Óbvio que nós vimos o caso retrospectivamente, indubitavelmente esse caso inicialmente ia ser considerado mesmo como uma doença aterotrombótica cerebrovascular, né? Mas o que chamou a atenção foi quando a gente parou para avaliar o risco do paciente, nós não consideramos ele de alto risco para evento cardiovascular isquêmico. Então, isso nos levou a pensar em outras hipóteses. Eu vou chamar primeiro o Caio. Como eu falei, nós fizemos 8 hipóteses para falar um pouquinho dessas hipóteses que nós fizemos. Pode ir lá, querido. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Então, de acordo com o que a Fernanda e a Marcinha já falaram, né, é um paciente com risco cardiovascular baixo e entra no PA com um episódio de ataque isquêmico transitório. Diante disso, a gente tem que buscar, né, opções, né, diagnósticos alternativos e não se contentar somente em estabelecer uma doença aterotrombótica comum. Então, as duas primeiras hipóteses diagnósticas que a gente pensou, a gente acabou conseguindo descartar apenas com a história clínica do doente. A primeira foi a vacina AstraZeneca. A gente sabe que é um efeito colateral conhecido da vacina, apesar de raro em relação ao percentual de população vacinada com essa vacina, mas acontece apesar de também o tromboembolismo venoso ser mais comum do que o arterial. É uma hipótese diagnóstica que a gente tem que pensar e que a gente conseguiu descartar apenas com a história pregressa do doente, porque ele foi vacinado com 2 doses de Coronavac. A segunda hipótese diagnóstica que a gente entrou em debate foram as trombofilias. Porém, se a gente for pegar para ver os critérios de suspeição das trombofilias, a gente vê que ele não é um paciente com menos de 50 anos de início de doença, ele não havia história de doença em parentes de primeiro grau, não havia também TVP idiopática ou recorrente, e não é do sexo feminino, porém, um dos critérios também entra como aborto de repetição. Então, ele não preenche nenhum dos critérios para esse tipo de doença, então a gente acabou conseguindo descartar, tanto pela história clínica quanto pela história pregressa, 2 hipóteses diagnósticas que a gente chegou durante a nossa tutoria. Perfeito, Caio. Agora eu queria chamar a Flavinha para falar sobre mais algumas hipóteses que nós fizemos. Flavinha? Doutora Flávia, liga o microfone, por favor. Oi? Apareceu minha voz? Estamos te ouvindo. Oi? Estamos te ouvindo. Boa noite. Foram levantadas 3 hipóteses para o paciente, né? Outras 3 hipóteses, além do que o Caio apresentou. Uma delas, talvez uma forte candidata, fosse a dissecção espontânea de carótida, né? A idade média de acontecimento desse tipo de dissecção acontece entre os 44 e 53 anos, né? O paciente apresenta 57 anos, então ele não foge muito da faixa etária onde é visto esse tipo de acometimento.
muitas vezes a dissecção espontânea de carótida ela passa desapercebida porque muitas vezes não traz sintoma nenhum, ou quando traz são sintomas muito inespecíficos ou menores. Né? Não tem predileção por sexo ou idade, então a gente não conseguiria excluir o paciente dessa possibilidade por isso. E sempre tentar buscar fatores de risco. Então, se é um paciente que tem uma história pessoal ou familiar de doença do tecido conjuntivo, ou um paciente com história de outras doenças vasculares, ou história de trauma local, mesmo que seja um trauma trivial, às vezes já é o suficiente para ter o início ali de uma dissecção de carótida, ou até mesmo um paciente pratica atividade física, algum tipo de esporte que traz traumas locais, ou até mesmo tem relatos de espirros importantes ou tosse, que já faz ali a força necessária para o paciente ter uma dissecção de carótida. E aquilo acompanha ele, às vezes não traz sintoma nenhum, até que em algum momento traz esse tipo de sintoma. Então, realmente, um paciente de 57 anos, com clínica de um AIT, com baixo risco cardiovascular, tem que pensar ali a área da carótida. As duas outras hipóteses é o uso de drogas ilícitas. A gente já sabe sabidamente que muitas drogas atuam alterando a autorregulação cerebral, até pressão arterial, ritmo cardíaco. Então, sempre tentar buscar o uso prévio de drogas ilícitas. Você tem associação com tabagismo, com alcoolismo, até alguns tipos de hepatites virais. Então, já sabidamente, na literatura, a gente sabe que o uso de drogas ilícitas é um fator de risco para AVC isquêmico. E o nosso paciente a gente conseguiu excluir porque ele relata que não usava nenhum tipo de drogas ilícitas, né? E a epilepsia, né? No caso, a gente vê a epilepsia, a convulsão, como uma faixa etária mais de infância ou pacientes idosos. Porém, a gente tem as crises que são parciais simples, né? O paciente, na parcial simples, o paciente não perde a consciência, em nenhum momento ele perdeu. E a parcial, ele pode ter desde sintomas de alteração de sensibilidade como motora. Então, realmente, são três coisas que a gente não pode excluir nesse paciente. O uso de drogas ilícitas a gente conseguiu excluir. E a epilepsia, talvez aí fosse um caminho de investigação antes do que a gente já aventou ser. Mas a dissecção de carótida espontânea é uma forte hipótese. Obrigada, Flavinha. Para falar sobre as últimas hipóteses, eu gostaria de chamar a Thaisa. Aparecendo? Ouvindo? Estamos te ouvindo. Então, tendo conhecimento, né, que no banco de dados do NIH, né, aproximadamente 60% de todos os acidentes vasculares cerebrais são causados por embolia, né, que a embolia cardiogênica é responsável por até 14% a 30% desses ataques isquêmicos, né, principalmente no contexto de pacientes de baixo risco cardiovascular. Eu acho que vale a pena, né, tentar descartar algumas causas cardíacas, até pela importância de prevenção, né, de recorrência desses casos. A primeira hipótese que a gente levantou foi fibrilação atrial, né, fibrilação atrial é um importante fator de risco, já conhecido para acidente vascular isquêmico, né, com aumentado risco, inclusive, de recorrência precoce, né. Estima-se que uma frequência de fibrilação atrial de 20% a 30% em todos os acidentes cerebrais isquêmicos, né, estando presente em até 10% dos AVCs criptogênicos, que são aqueles que ficam sem etiologia definida. Então, uma vez descartadas outras causas, valia a pena, né, investigar fibrilação atrial. Esse paciente não tinha um ritmo cardíaco irregular, né, mas, não contrasta as outras hipóteses, valia a pena, às vezes, investir aí numa monitorização mais contínua, né, um Holter, ou até uma de longa duração, né. Outra possibilidade que a gente levantou foi o FOP, né, que é o foraminal patente. Existe um aumento de prevalência de FOP em pacientes que têm um acidente vascular cerebral isquêmico de aparência embólica e nenhuma outra fonte vascular evidente, né, de risco cardiovascular. A patogênese dos eventos embólicos é principalmente atribuída ao shunt intertrial, de direita para a esquerda, né, com embolização paradoxal da corrente sistêmica venosa. E existe uma meta-análise, inclusive, que eles desenvolveram o score HOPE, que avalia o risco de embolia paradoxal, que é justamente para estimar a probabilidade de um FOP ser acidental ou patogênico em um paciente com AVC criptogênico, né? E altos scores de HOPE foram encontrados em pacientes mais jovens, sem fator de risco vascular e com infarto cortical na neuroimagem, principalmente, né? Sugerindo um FOP patogênico.
enquanto os scores mais baixos de HOPE, né, encontrados em pacientes mais velhos, com fatores de risco cardiovascular conhecidos, sugeriam mais o FOP incidental. A boa notícia é que os pacientes com maior fração atribuível ao FOP, né, aqueles cujo FOP era mais provável de ter causado AVC criptogênico, apresentavam menor risco de recorrência, né, então, por exemplo, um paciente com menos de 30 anos de idade, sem nenhum fator de risco vascular observado, tinha uma fração atribuível ao FOP de até 88%, né, então uma chance desse FOP ter causado AVC era muito grande, mas uma taxa de recorrência de 1% só em 2 anos, enquanto o paciente de 70 anos ou mais, com fatores de risco cardiovascular, né, tem uma fração atribuível ao FOP de 0%, e uma taxa de recorrência em 2 anos de 16%. Né, então, é uma forma legal de perceber que pode ser, sim, uma causa de um acidente vascular cerebral ou transitório num paciente de baixo risco cardiovascular, né. Esse paciente não tinha nenhum sopro na ausculta, né, mas o eco padrão também não é ideal para visualizar, o ideal seria um eco de microbolhas como primeiro teste, avaliar posteriormente até um transesofágico, se tiver uma forte suspeita. Acabou que a gente teve outros exames positivos desse paciente, né, e não chegou a investigação a esse ponto, né. E outra possibilidade, que a gente até falou na semana passada, seria a própria endocardite infecciosa, né, que é uma causa importante de AVC embólico e acidente isquêmico transitório. Estima-se que até 40% dos pacientes com endocardite têm complicações neurológicas, né, entre elas o AVC embólico é uma delas, né. Esses êmbolos de vegetação podem causar sinais neurológicos focais passageiros, e a endocardite deve ser excluída em qualquer paciente com acidente isquêmico transitório que tenha, claro, outros achados sugestivos de endocardite, né, como febre, sopro, as manchas de Genoway, né, as lesões de Genoway, os critérios de Duke, como a gente falou na semana passada, né, esse paciente não tinha. Mas se fosse o caso, né, a coleta da hemocultura, o ecocardiograma poderia ajudar aí na elucidação do diagnóstico. Perfeito, Thaís, excelente. Todos os três colocaram muito bem as hipóteses que nós levantamos. Como eu falei, 8 hipóteses. A partir do momento que a gente não se conformou, nós não nos conformamos com um paciente que aparentemente não deveria ter esse tipo de diagnóstico. A gente achou que a gente deveria excluir outras possibilidades. Como os meninos falaram muito bem, a maioria é descartável por uma história bem coletada, a maioria pode ser aventada por um exame físico bem feito, mas aí, nesse caso, não tinha muito jeito, a gente precisa aí do pessoal do método complementar para ajudar o diagnóstico. Pode seguir, Fernandinha. Beleza, obrigada, pessoal. Então, o paciente veio transferido para o hospital da Unimed, chegou no hospital aí do dia 3 para o dia 4, já por volta da meia-noite, pouca, acordado, já estava orientado, em bom estado geral, acianótico, anictérico, eupneico, a pressão permanecia hipotenso, apesar do volume, frequência cardíaca 92, saturando bem, e na ausculta, lá na Unimed, quando foi admitido, perceberam na ausculta cardiovascular uma hiperfonese de B2, um sopro holosistólico de 4 cruzes, principalmente foco aórtico, que isso já chama mais a atenção. Alguém, a partir desse exame, sugere mais alguma hipótese? Beleza. Foi iniciado, então, AS, atorvastatina, solicitado o eco e o Doppler de carótidas e vertebrais. Vou chamar, então, o Dr. Rafael Piso para comentar o eco aí para a gente. Mentira, aqui primeiro o Doppler. Tudo bem, Fernanda. Já pode dar o play, isso, dos 2 vídeos ao mesmo tempo. Assim, esse exame teve uma documentação extensa e eu vou tentar ser breve, mas tem muitos achados interessantes, tá? Eu não consigo assumir o controle aqui da sessão, mas então no canto superior esquerdo do slide, né, a gente tem um corte longitudinal, uma imagem longitudinal da carótida comum direita, e em que a gente vê o vaso com calibre normal, mas que tem uma estrutura longitudinal de alta mobilidade, né, que vê que ela tem uma ancoragem junto à parede do vaso.
E essa imagem ela é compatível com uma dissecção da camada íntima, né? Um dito flap intimal, tá? Que a gente pode ver também no canto inferior, né, do slide, no corte transverso, né? Essa imagem, assim, o clipe está um pouco lento, mas ela tem uma alta mobilidade, e isso é compatível com flap intimal, no qual eu não vejo nenhum trombo, não tem trombo de falsa luz, né? Isso é compatível, né, com imagem de dissecção da carótida, mas sem trombo em falsa luz. Então, com fluxo em ambos os lumes, no falso e no verdadeiro. Pode passar o slide. Isso. Quando a gente vai para o outro lado, para a carótida esquerda, a gente vê a imagem muito semelhante, né? Tanto no corte transverso quanto no corte longitudinal. Então, a gente está diante de uma dissecção bilateral das carótidas. Continuamos o mapeamento, a investigação. Pode passar, Fernanda, no Doppler. E aí, a gente fez análise, eu desci, né? Eu fiz o exame, foi até o tronco braquicefálico, e pegando também a artéria subclávia direita, e que você vê a mesma imagem, uma imagem semelhante também, de flap intimal, né, compatível com dissecção. Então, temos dissecção da subclávia direita, carótida, do tronco braquicefálico, né, e os vasos à direita, e também da carótida esquerda, tá? O outro vídeo mostrando ali também o fluxo nos dois lumes, né, essa imagem de trombo com fluxo em falsa luz e luz verdadeira. Pode passar, Fernando. Isso, na verdade, aí são só as fotos, né, para a gente conseguir observar melhor, né, o fluxo nos dois lumens e a imagem de dissecção ali no meio dos vasos, tá? É só ilustrativo, podemos passar. Aí já temos análise pelo Doppler espectral, né? Então, a primeira imagem no canto superior esquerdo é o fluxo na luz falsa, né? O fluxo com características retrógradas. Ao lado, a bifurcação carotídea esquerda, mostrando que a dissecção ela termina ao nível da bifurcação à esquerda. Na direita foi a mesma coisa também, uma imagem do Doppler colorido, né, da bifurcação, a dissecção ela estendeu até o limite da bifurcação, tá? E uma coisa interessante no canto inferior esquerdo, que é uma imagem do Doppler espectral do ramo externo da carótida direita, em que você tem um fluxo sistólico de velocidade bastante aumentada, e um fluxo com a diástole reversa, totalmente reversa. E isso a gente vê tipicamente até no exame físico nos casos de insuficiência aórtica grave. Essa é a correlação do Doppler com o famoso pulso e martelo d'água, né? O pulso de Corrigan. Então, é a tradução do Doppler desse padrão de fluxo. Pode passar. Então, né, só resumindo, no Doppler de carótidas e vertebrais, tinha um flap intimal de dissecção da carótida direita, que iniciava-se no tronco braquicefálico e estendia até o segmento distal da carótida comum, sem trombo luminal. À esquerda, também um flap intimal de dissecção do vaso, que iniciava na carótida comum e estendia até o segmento distal da mesma. Na comum, tinha o fluxo anterógrado na luz verdadeira e retrógrado na luz falsa, e observada a dissecção e uma dilatação aneurismática na subclávia direita, sem trombo luminal. Eu não mencionei, mas de fato, o calibre da subclávia estava bastante aumentado, assim, era uma dilatação aneurismática da subclávia direita, tem toda a razão. E agora o eco. Pode soltar os clipes ao mesmo tempo, Fernanda. Então, a gente tem, né, no canto superior do slide, uma imagem do eco, um par external longe. Oi? Perdão, piso. Sem problemas. Pronto. Perfeito. Voltou a imagem. Então, no canto superior, é um corte par external longitudinal, em que chama a atenção uma importante dilatação da aorta ascendente, né? Desde a sua raiz ali, mais ou menos da altura do plano valvar aórtico, da válvula aórtica, e no canto inferior do slide, né, uma imagem do Doppler colorido, mostrando um turbilhonamento de fluxo importante, com uma insuficiência aórtica que, pelo Doppler colorido, sugere ser grave, um jato largo,
com muito turbilhonamento de fluxo, uma velocidade muito alta, então compatível, em princípio, com uma insuficiência aórtica grave. Nós vamos ver outras imagens. Pode passar. No canto superior, mais uma vez, agora a gente está com uma janela apical no corte 5 câmaras, né? Uma imagem também de Doppler colorido, que mostra uma insuficiência mitral leve, né? Que é o jatinho azul, e um jato, né? Que você vê aquelas cores, sempre que a gente vê esse padrão de mistura de cores entre o vermelho e o azul, o amarelo, mais uma coisa como verde, laranja, isso sugere turbilhonamento do fluxo, né? Fluxo de alta velocidade. Então, mostrando também uma insuficiência aórtica de alta velocidade, tá? Pode passar. Ah, não, desculpa. E aqui, porque eu acho que entrou mais de uma imagem, né? No canto inferior, pegou, acho que um pedaço do corte transverso, mostrando que a válvula aórtica, ela é uma válvula tricúspide, porque aneurisma de aorta, né? É muito frequente pacientes portadores de válvula aórtica bicúspide. No caso do nosso paciente, essa válvula era tricúspide. Então, esse clipe foi para mostrar isso, tá? Aqui são as medidas, né, mostrando a aorta bastante dilatada, o arco aórtico, e mais uma foto, o arco aórtico também dilatado, e embaixo uma foto das 3 cúspides da válvula aórtica. A terceira ficou um pouquinho borrado, né, por dificuldade de imagem no bidimensional. E, o Fernando, eu acho que acabou que realmente ficou no primeiro clipe, no primeiro slide, se você puder voltar, eu não mostrei, porque também tinha um flap de dissecção na aorta ascendente, no primeiro slide do eco. Eu achei realmente que ia ter um último slide para dissecção, mas eu acho que estava no primeiro só mesmo, né? Vamos voltar lá? Isso. Porque eu não sei se você consegue me ajudar apontando, Fernanda. Isso, desce a sua setinha um pouquinho mais para a direita. Sobe. Porque a gente tem, né, a origem da imagem ali do pico do triângulo. A primeira imagem que você tem é do ventrículo direito, logo após vem o septo interventricular e a aorta. Aí, mais ou menos aí... Exatamente, que a raiz da aorta, você vê também, que o clipe está um pouco lento, mas tem uma estrutura móvel, que é compatível com o flap da dissecção aórtica. Então, esse paciente tem uma dissecção aórtica do tipo A de Stanford, começando no plano vabar. Exatamente, perfeito. Aí mesmo, Fernanda. Essa imagem é o flap de dissecção da aorta. Exatamente aí. Isso. E agora a gente, né, tem ainda mais imagens de Doppler espectral mostrando o PHT, né, que é um parâmetro de gravidade da insuficiência aórtica. Quando é abaixo de 300, ele é compatível com insuficiência aórtica grave, deu 185. O fluxo na aorta abdominal, que tem um componente diastólico reverso, sugestivo de uma insuficiência aórtica grave, e também o fluxo na aorta torácica descendente, embaixo, que quando a velocidade sistólica inicial é maior que 50, é compatível com insuficiência aórtica grave, deu 77. Então, o paciente tem uma dissecção grave de aorta, uma dissecção de aorta com uma insuficiência aórtica grave. Dissecção de aorta tipo A, de Stanford. Obrigada, Piso. Então, resumindo, né, o laudo. A aorta, uma dilatação aneurismática em sua porção ascendente e arco, observado o flap intimal de dissecção do vaso, iniciando-se no nível dos seios de Valsalva, fluxos intensos nas luzes verdadeira e falsa, sem evidência de trombos. A linha de dissecção estende-se até a aorta torácica descendente e distal. Então, é uma dissecção tipo ascendente, né? Começa na aorta ascendente, estende-se a aorta torácica e até a descendente distal, associada a uma insuficiência aórtica grave. Então, foi fechado o diagnóstico de dissecção aórtica tipo A, de Stanford, que é a que acomete a porção ascendente da aorta, ou tipo 1, de De Baker, iniciando-se no plano valvar aórtico, gerando insuficiência aórtica grave. A partir desse momento, então, foi suspenso a AS e a enoxaparina, que tinham sido iniciado, feito contato imediato com o cirurgião cardíaco, solicitada a angiotensina de aorta e subramos, funcionados acessos
venoso, arterial e iniciado o vasopressor, que o paciente mantinha ali a hipotensão. No dia 4 mesmo, né, o primeiro dia de internação aqui na Unimed, o paciente evoluiu com instabilidade hemodinâmica e insuficiência respiratória quando foi para realizar a angio-TC. Quando ele foi colocado em decúbito dorsal para realizar a angio-TC, ele evoluiu com essa instabilidade, tendo que ser entubado e acoplado ao ventilador mecânico ainda no setor de imagem. Foi iniciado butamina, vasopressina, iniciaram também o Ancoron para o controle de frequência. O laboratório do dia tinha uma troponina de 378, que já era esperado, um aumento de troponina, que chegou a explodir depois, chegou até a 8.000 e alguma coisa, depois foi caindo. Após essa estabilização, né, do paciente, ele foi encaminhado ao centro cirúrgico já com sinais vitais mais estáveis, a pressão mais controlada, com FO2 a 100%, PIP 8, e foi realizada a cirurgia de Bentall, para correção da dissecção. Foi uma cirurgia que iniciou às 8h20 e terminou às 2 da manhã do dia 5/10. Teve um tempo de circulação extracorpórea de 135 minutos e um clamp de 120. O paciente ficou, né, com baixa temperatura corporal e hipotermia para a cirurgia, colocado em hipofluxo cerebral, não houve a ausência total do fluxo para evitar sequelas neurológicas. Recebeu 2 aféres de plaquetas, fibrinogênio concentrado de fator protrombínico. E aqui tem o eco intraoperatório. Piso. Oi, vamos lá. Vou comentar aí também o eco intraoperatório, mas, na verdade, é só assim, as imagens, o que eu acho que é importante a gente ressaltar nessa discussão é que, assim, o ecocardiograma transtorácico já tem uma acurácia excelente, acima de 80% para o diagnóstico de dissecção aórtica do tipo A, de Stanford, né? Mas a gente sabe que, eventualmente, tem problemas de janelas acústicas, você não consegue fazer esse diagnóstico. Então, o eco transesofágico, ele tem uma acurácia praticamente 100% para o diagnóstico de dissecção aórtica do tipo A. Então, no intraoperatório, além de monitorizar a cirurgia, claro, a gente confirma esse diagnóstico com uma qualidade de imagem melhor. Então, a primeira imagem, a imagem da esquerda, né, é uma imagem longitudinal, é um corte que a gente chama de 3 câmeras, transesofágico, né, que você tem mostrando o átrio esquerdo, a válvula mitral, um pedaço do VE, e essa estrutura mais tubular, né, que é a aorta ascendente, com a válvula aórtica, e logo acima do plano valval, uma linha de dissecção que se projeta, né, para a válvula aórtica na diástole, e isso está, com certeza, colaborando para a gênese dessa insuficiência aórtica grave, né? Ao lado é a imagem também, o corte transverso, mostrando semelhante, né? Uma mesma coisa, no corte transverso, tá? Pode passar. Isso. E aí, né, assim, eu acho que o transtorácico já não havia deixado nenhuma dúvida, né, com relação à gravidade da insuficiência aórtica, mas a imagem do transesofágico é sempre muito melhor, em que você tem um jato de insuficiência aórtica indiscutivelmente grave, com turbilhonamento importante do fluxo, é um jato largo, é um jato de altíssima velocidade, então, com certeza, alguma intervenção nessa válvula terá que ser feita, né? Seja a troca da válvula ou a plastia, né? Isso fica na decisão do cirurgião, caso a caso, mas, de fato, assim, a válvula tem uma insuficiência grave e ela tem que ser contemplada na cirurgia, além da correção da dissecção em si. Pode passar. E aí é uma imagem de ecocardiografia tridimensional, né? Eu acho que, assim, eventualmente, para quem não está habituado a ver, não é uma coisa tão simples, né? Mas a gente consegue trabalhar e olhar de vários ângulos, mas é semelhante ao corte de 3 câmaras, né? E aí dando um foco mais na estrutura tubular da aorta ascendente e mostrando também a dissecção, a linha de dissecção ao longo do ciclo cardíaco. É mais uma questão ilustrativa mesmo. Pode passar. Certo. Fernandinha, só um minutinho. Piso. Sim. Queria fazer uma pergunta para você.
claro. Eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir a sua. Eu creio que esse paciente pudesse ter sido encaminhado para o centro cirúrgico imediatamente após o eco transtorácico que você fez, né, em termos do ponto de vista cardiológico. Eu acho que eu prescindiria da angio-TC. Eu queria saber a sua opinião. Assim, Márcia, realmente o diagnóstico de dissecção era inequívoco nesse caso. Eu assim, não tive muita dúvida, não, quando eu fiz o exame. Eventualmente, para o mapeamento dos vasos da base, para algum planejamento operatório de canulação retrógrada, perfusão cerebral, assim, eu consegui já ver muita coisa, né? Eu consegui ver bem as subclávias, a origem do tronco braquicefálico, mas o cirurgião, às vezes, ele se sente mais confortável para o planejamento cirúrgico fazendo a angio-TC. Mas, assim, o diagnóstico estava feito. Assim, a angio-TC não era para diagnosticar dissecção aórtica. Eu entendi que seria mais para um planejamento do cirurgião do intraoperatório. Pelo menos eu entendi dessa forma. Entendeu, Agora, Márcia? só que a gente estava diante de um paciente com instabilidade hemodinâmica, já desaturando, né? Uma insuficiência cardíaca aguda, assim, porque temos muitos residentes, alunos assistindo, poderia ter prescindido da angio-TC até pelo risco de transporte desse doente, o risco que foi exatamente o que aconteceu, né? A equipe da UTI geral de parabéns, o time de resposta rápida, pela condução aí, né? Esse paciente já era um sobrevivente até aqui. Então, esse manejo lá do paciente durante a intercorrência na TC foi importante para ele ter sobrevivido. Pode seguir, Fernandinha. Posso falar um minuto, Marcinha? Claro. Pode? Ciro, eu achei muito pertinente a sua parte, porque, na verdade, a angio-TC vai dizer tudo que o Rafael disse. Na verdade, a importância de uma dissecção aórtica é saber se ela é antes da subclave ou depois da subclave, né? Tipo A ou tipo B. Porque isso vai interferir na conduta e também na cirurgia. E, no caso, também saber se ela tem insuficiência aórtica, porque, pelo que eu já estou vendo aí, já tem uma demonstração do tipo de cirurgia que se pode fazer. Quando já tem uma insuficiência aórtica, eles botam um dispositivo que já vem com a válvula aórtica acoplada e que se adapta só às coronárias. A importância também é saber se tem dissecção para a coronária, né, que é uma outra complicação que pode acontecer. E aí, no caso, o Rafael já disse da insuficiência aórtica, já disse da dissecção do tipo A, já disse da extensão da dissecção para os vasos supraórticos. Todas as informações que eu, na minha maneira de ver, são pertinentes para um tipo de decidir o tipo de intervenção que se vai fazer e levar em consideração que a gente está diante de um doente completamente descompensado já, com uma insuficiência aórtica grave, né? Então, essa conduta, talvez, de ser mais rápido no tratamento do doente do que vamos dizer assim, numa excelência diagnóstica, né? Faz bastante diferença para as pessoas que estão conduzindo o doente, né? Às vezes, por causa do exame, você perde a vida do doente. Perfeito. E como o Piso falou, o exame necessariamente precisa ser complementado e sob monitorização com eco transesofágico, né? E, eventualmente, você consegue ver ele dissecção das coronárias pelo transesofágico intraoperatório, né? O que a gente conversou quando nós discutimos o caso com os residentes é que, ainda que houvesse envolvimento, além da porção torácica descendente envolvendo a dissecção, o tratamento, nesse momento, seria corrigir a dissecção da aorta ascendente em insuficiência aórtica. Qualquer tratamento da aorta torácica descendente e abdominal só seria necessário no pós-operatório tardio, depois de avaliação, caso o fluxo na falsa luz não fosse cessado só com a correção da dissecção da aorta ascendente, né? Então, acho que esse é um conceito importante. E fechando a entrada da dissecção, você vai trombosar o que está para frente. A única coisa que teria que ser estudada depois é se os vasos esplâncnicos, os vasos abdominais, sairiam da luz falsa ou da verdadeira.
perfeito, né? perfeito. Para tentar... É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, mas como eu falei, ele já era um sobrevivente, né? Exatamente. Seria o segundo aórtica, plano, com essa apresentação aí, era um paciente de altíssima mortalidade. Altíssima. A mortalidade chega a 50% nas primeiras 48 horas, né? Pois é. Foi muito bem conduzido. Pode seguir, Fernandinha. Então, aí uma figura representando mais ou menos a cirurgia. As válvulas aórticas doentes são removidas, as artérias coronárias, junto com uma parte da parede da aorta, são dissecadas, coloca-se ali um tubo valvado, alguma prótese, que vai ser suturado na parede da aorta, e depois as coronárias também suturadas ali, esse tubo. Mais ou menos assim. Aqui o eco, né, transoperatório, né, realizada troca valvar com implante de prótese mecânica, com anel de sutura firme sob circulação extracorpórea. Presença de tubo reto na aorta ascendente. Então, o paciente saiu do centro cirúrgico, foi para a unidade pós-operatória, ficou lá do dia 5/10 ao dia 7/10, teve uma boa evolução no pós-operatório, não teve grandes intercorrências. No dia 5/10, às 11 horas da manhã, iniciou um preparo, já pensando na extubação do paciente. A cirurgia dele acabou no dia 5, às 2 da manhã. Às 11, iniciou o desmame de sedação, dobutamina, dos vasopressores, mudança do modo ventilatório para PSV. E na tarde do dia 5, ele foi extubado com sucesso, evoluiu bem. No dia 6/10, iniciada a enoxaparina profilática inicialmente, porque ele estava com uma plaquetopenia, né, normal ali do pós-operatório. Chegou a apresentar um episódio de delírio, mas que foi rapidamente revertido. No dia 7/10, o paciente acordado, estável hemodinamicamente, pressão normal, lúcido, orientado. Foi iniciado o bisoprolol, porque nas dissecções aórticas, né, a terapia anti-impulso com os beta-bloqueadores são muito importantes, né, para controlar a pressão, controlar a frequência cardíaca, porque isso reduz a força de cisalhamento ali na parede do vaso. Foi iniciado, então, o bisoprolol, não chegou a fazer antes nenhum venoso, porque ele tendia mais para hipotensão. Foi, então, transferido para semi-intensivo. Só um minutinho, Fernandinha, eu vou te interromper. Ali esse paciente ficou totalmente dentro do que, apesar de ser um paciente com uma dissecção aórtica, uma insuficiência aórtica aguda, insuficiência cardíaca aguda, ele ficou apenas 48 horas no pós-operatório, a evolução foi excelente, realmente esse paciente foi muito bem abordado do ponto de vista cirúrgico. Na nossa rotina, se o paciente não tiver nenhuma instabilidade hemodinâmica, nós iniciamos o beta-bloqueador dentro das primeiras 24 horas de pós-operatório. E esse paciente também deveria ter sido anticoagulado, ele tem uma prótese mecânica, na nossa rotina também no segundo dia de pós-operatório, mas como a Fernanda falou, ele tinha uma plaquetopenia abaixo de 100 mil, então não foi iniciado nesse momento a anticoagulação plena dele. Mas uma evolução totalmente favorável e dentro do protocolo do serviço. Pode seguir, Fernandinha. Certo. Falar rapidamente sobre a dissecção aórtica. É uma patologia assim, relativamente incomum. Geralmente se apresenta de forma aguda, com uma dor torácica aguda, cursa com comprometimento hemodinâmico. O diagnóstico e o tratamento precoces e precisos são cruciais para a sobrevivência, principalmente para poder diferenciar se a dissecção é ascendente ou descendente, porque a dissecção ascendente é considerada uma emergência cardiológica cirúrgica, cursa com mortalidade elevada, igual o Piso falou aí recentemente, né? Nas primeiras horas pode chegar a 50%. A incidência gira em torno de 2,6 a 3,5 por 100 mil pessoas ano, mais comum em homens, em torno de 60 a 80 anos de idade, em mulheres a apresentação um pouco mais tardia. Né? Nosso paciente tinha 57 anos, então estava um pouquinho fora da faixa. A morte por dissecção aórtica pode estar relacionada a um hemopericárdio, né, por extravasamento ali do sangue, com tamponamento cardíaco, dissecção aguda no anel valvar aórtico, gerando regurgitação aórtica grave, um IAM, caso haja obstrução dos ósseos da coronária, falência de órgãos se houver obstrução dos vasos do ramo aórtico abdominal.
Em relação à classificação, né, pode ser classificada quanto à localização, né, a classificação anatômica. As duas mais utilizadas são a de Stanford e a de De Baker. A de Stanford, né, divide em tipo A e em tipo B. A tipo A são aquelas que envolvem a aorta ascendente, e a tipo B são todas as outras. Na de De Baker, né, está muito relacionada à origem da dissecção. A tipo 1 origina ali na ascendente, pode se estender para o arco aórtico ou para descendente. A tipo 2 origina na ascendente, mas fica restrita ali. E a tipo 3 é que tem origem na descendente. As dissecções do tipo A são quase 2 vezes mais comuns que a do tipo B. A parede lateral direita da ascendente é o local mais comum de acometimento. O envolvimento do arco aórtico ocorre em até 30% dos casos. Uma dissecção isolada da aorta abdominal até pode ser relatada, né, decorrente de iatrogenia, trauma, sendo que a infrarrenal é mais envolvida do que a supra. Em relação às etiologias, né, tem a causa degenerativa, que não está associada a nenhuma síndrome mediada geneticamente, né? A causa mais comum seria a hipertensão, devido à força ali na parede do vaso. As mediadas geneticamente, né, que o TAD, dissecção da aorta torácica geneticamente mediada, que pode ser parte de uma síndrome como Marfan, Ehlers-Danlos, que foi, né, excluído, o paciente não fechava critérios para nenhuma dessas síndromes, ou não sindrômico, como válvula aórtica bicúspide, o paciente não tinha, ou TAD familiar, o paciente também não tinha nenhum histórico familiar em relação a esse quadro. Traumático, né, uma lesão contusa, ou então natureza iatrogênica relacionada a alguma cirurgia, por exemplo. Em relação às condições de alto risco, né, para a dissecção aórtica, a hipertensão é a mais importante, mas ela é mais comum na dissecção do tipo B, e dentro da hipertensão, né, o uso de drogas ilícitas como crack, cocaína, né, exercícios físicos extenuantes podem, né, estar relacionados às dissecções, as doenças do tecido conjuntivo, condições inflamatórias, arterite de Takayasu, de células gigantes, a sífilis adquirida é uma causa de aortite sifilítica, né? E nosso paciente homossexual, né, foi feito VDRL, então, que veio negativo, mas a aortite sifilítica, né, é uma consequência da sífilis terciária, que foi maltratada ou não tratada, né? Ela pode surgir até 30 anos após o episódio da infecção. Um aneurisma aórtico pré-existente, válvula aórtica bicúspide, instrumentação cirúrgica. Duração aguda ou crônica e as características clínicas, né? A ausência ou presença de sintomas e as complicações. Em relação às características clínicas, dependem muito da extensão da dissecção e das estruturas cardiovasculares afetadas. O sintoma mais comum é a dor aguda, que ocorre em mais de 90%, ocorre mais comumente no tórax, pode irradiar para as costas. A do tipo A é mais no tórax, do tipo B pega tórax e o dorso. É uma dor relatada como forte e cortante, né? Eles relatam como se fosse uma facada, uma laceração. A dissecção sem presença de dor é relativamente incomum, ocorre em cerca de 6,4% dos pacientes, está mais relacionado à idade mais avançada, a um histórico de diabetes, cirurgia cardiovascular, que não era o caso do paciente, dissecção ascendente, que era esse caso, e um aneurisma de aorta. E os pacientes que cursam com sintomas de síncope, insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral geralmente se apresentam com essa forma indolor. Esses sintomas aparecem com mais frequência nesse grupo. O acidente vascular cerebral aparece ali em cerca de 10% dos casos, a síncope em cerca de 5 a 10% dos casos está muito relacionado com tamponamento cardíaco e acometimento ali dos vasos braquiocefálicos. A hipertensão está presente em cerca de 70% das dissecções do tipo B e em 25 a 35% do tipo A. Já a hipotensão é mais comum de aparecer no tipo A, principalmente quando tem uma ruptura de válvula aórtica, levando a regurgitação aórtica grave ou quando tem um tamponamento cardíaco. Déficit de pulso, que é um achado no exame físico muito importante, que deve ser sempre procurado, porque está muito relacionado a envolvimento de tronco, carótida comum e de femorais. Os pacientes que apresentam ao exame físico déficit de pulso, geralmente
apresentam, né, como manifestação inicial os déficits neurológicos, a hipotensão, e são pacientes que têm maior chance de evoluir com complicações hospitalares e mortalidades, e a taxa de mortalidade é mais elevada. E um outro achado muito importante é o sopro cardíaco, né? O mais comum é o diastólico, decrescendo, mas pode ser achado o sistólico, né? Depende muito ali do local do acometimento, da válvula. Relacionado, né, envolvimento de válvula aórtica com regurgitação, associado à ampla pressão de pulso, hipotensão ou insuficiência cardíaca. Então, chega na emergência, um paciente com uma dor torácica aguda, hipotenso, com um sopro diastólico e uma ampla pressão de pulso, pensar muito na dissecção com envolvimento de válvula aórtica. Nosso paciente não tinha, né, a dor torácica, isso com certeza dificulta muito o diagnóstico, que é baseado na suspeita clínica e características clínicas de alto risco, que também o paciente não tinha. E o diagnóstico, né, é importante que seja precoce e preciso, justamente para diferenciar a ascendente da descendente, porque a ascendente é uma emergência cardíaca cirúrgica. A confirmação requer imagens cardiovasculares que demonstrem ali o retalho da dissecção, separando em lúmen falso e verdadeiro. O diagnóstico varia muito de acordo com a estabilidade hemodinâmica do paciente. Em um paciente instável, né, eu posso fazer o eco transesofágico. No paciente estável, que não esteja entubado, né, eu abro mão da angio-TC ou até mesmo, né, o eco transtorácico, igual o Piso falou, que tem uma ótima sensibilidade. Para finalizar, então, o paciente saiu da UPO já estável, onde não houve intercorrência, já com beta-bloqueador, com enoxaparina em dose profilática, foi para a SEMI, lá também apresentou boa evolução. No dia 9, após normalização plaquetária, iniciou a enoxaparina plena, progrediu a dose do beta-bloqueador, aumentou um pouco, e no dia 11 ele teve alta para segmento ambulatorial, que ele está fazendo com o MA dele, está super bem, eu consegui contato com ele após a alta, está bem, está fazendo o acompanhamento, ia realizar um eco por agora, essa semana, e é isso. Mas foi um caso aí para que a gente discutiu na tutoria, que fez a gente pensar muito, né? A Marcinha puxou bastante o nosso raciocínio clínico. E é isso, queria agradecer aos que participaram, Caio, Flávia, Thaisa, ao doutor Armando, ao doutor Ciro, ao doutor Rafael Piso e, com certeza, a Marcinha. Queria agradecer muito por ter ajudado no trabalho, agradecer pelas tutorias, né? Agradeço aqui em nome de todos os residentes, que com certeza está sendo um diferencial na nossa formação. A tutoria muito importante, que foi um ganho imenso aí na residência. Obrigada mesmo, Marcinha, e que continue nos próximos anos. Obrigada, Fernandinha. Esse foi muito bem trabalhado o caso, você teve um cuidado enorme para preparar. Eu acho até que você devia desistir da gastro e fazer cardiologia. Ai, não. Aprendeu muito, vai ser uma gastroenterologista que vai saber tudo de Bentall, de hipotermia durante a SEC, por que faz, por que não faz parada circulatória total. Parabéns por ter ligado para o paciente, né, que foi uma proposta que nós fizemos para a Fernanda, que ela aceitou o desafio. Algumas colocações, né? Então, esse paciente definitivamente é um sobrevivente, ele está dentro da minoria dos casos sem dor torácica, com déficit neurológico, insuficiência cardíaca aguda. É um paciente de altíssima mortalidade, teve uma evolução excelente, ficou dentro da nossa conduta fast track que a gente propõe no hospital, né? Que é 2 dias de UTI, 5 dias de internação, a despeito de um diagnóstico que poderia trazer aí para ele uma série de complicações. A cirurgia da aorta em si, já no basal, já leva a uma mortalidade de cerca de 30%, então o cirurgião está de parabéns, o hospital está de parabéns pela forma como conduziu o caso. Como nós trouxemos o caso para estimular que as pessoas pensem um ataque isquêmico transitório, um paciente que não tem um risco cardiovascular elevado, não se conformar só com uma possibilidade de doença aterosclerótica
ou, como a Thaisa falou, que seria um diagnóstico diferencial importante desse paciente, um paciente com fibrilação atrial paroxística e fonte cardioembólica para esse evento neurológico, né? Duas coisas que eu gostaria de colocar é que deveria ter sido enviado, né, fragmento de tecido da aorta para histopatológico, certo? Infelizmente não foi enviado. E a outra coisa, Fernandinha, que também vai continuar, a sessão não acabou para você, é que o VDR, esse paciente faz parte do grupo de homens que fazem sexo com homens, né? Então, ele é um grupo de risco aí para a possibilidade de sífilis. E o VDRL negativo não afasta. Deveria ter sido feito um teste treponêmico. Então, depois a gente vai catar o MA dele e vamos dar essa sugestão, tá? Porque é importante, porque tem tratamento, né? 3 doses de penicilina benzatina, né? Então tem tratamento e o tratamento é importante, porque senão ele pode ter um novo evento se for uma patologia inflamatória. Agradecer aos meninos que toparam aí fazer essa dinâmica diferente, mas que a gente queria mostrar como a gente faz a tutoria, né? E eu vi que a Roberta quer falar. Robertinha, um prazer eu te ouvir. Primeiro, eu queria parabenizar aí pela sessão, agradecer pelos PAs estarem envolvidos em uma discussão tão rica, com profissionais tão excelentes. Que bom rever pessoas tão queridas, Piso, Marcinha. O que fica para os PAs e para a gente trabalhar isso, acho que é a importância de pensarmos nos diagnósticos diferenciais, a importância de um exame físico minucioso. Tenho certeza que para a gente é enriquecedor, a gente leva para a equipe isso, a gente avalia na comissão de prontuário, e queria agradecer aí pela oportunidade. Parabéns, viu? Obrigada, Roberta. Obrigada por ter nos prestigiado. Obrigada por essas palavras. Era isso mesmo que a gente queria, essa sensibilidade que você teve. Vou abrir aqui para olhar no olho. Parabéns, viu? Obrigadão. Alguém da audiência gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não sei se tem mais alguém da... Oi, Ciro. Então, esse acidente transitório provavelmente foi por hipotensão. É possível. Não por uma coisa embólica, porque a gente não vê uma área... Ele pode ter feito alguma coisa embólica pequena antes, né? Mas provavelmente foi por baixa tensão, ele fez baixo débito cardíaco fazendo um acidente transitório, né? Eu acho que sim. É possível o hipotensão somada ali à oclusão da luz pelo flap, né? Provavelmente teve um mecanismo... Agora, se esse paciente fosse hipertenso, não sei se o Piso concorda comigo, se ele fosse hipertenso, talvez fosse pior para ele, né? Porque ia manter... Como ele ficou hipotenso ali, né? Lembrar que do paciente com dissecção aórtica e dor torácica, a conduta são 3 passos importantes, né? E o pessoal do PA também, da emergência que esteja assistindo, que primeiro, controlar a dor copioide, segundo, beta-bloqueador intravenoso para reduzir a tensão na parede da aorta, e aí, em terceiro lugar, ou a nitroglicerina ou o nitroprusiato de sódio, né? Para manter manter aí uma sistólica abaixo de 120, 110 e manter uma frequência cardíaca abaixo de 70. Então, talvez se ele tivesse hipertenso, talvez ele tivesse um estrago maior, uma manifestação clínica mais exacerbada ainda do que ele já teve. Né? Não, concordo sim, Márcia, sem dúvida. E até uma coisa que chama atenção, paciente com um evento cerebrovascular e hipotensão, né? O normal, mais habitual, é você ter hipertensão. Então, até também chamava atenção para uma outra possibilidade diagnóstica. E é claro, se ele tivesse hipertenso, a atenção para essa aorta ia rasgar, ia fazer um pericárdio, eu acho que ele não teria sobrevivido. Perfeito. Concordo plenamente com você. Perfeito. O Carpenter quer falar?
dá um motivo de dissecção aórtica não hipertensiva, né? Sim, alguma sim. doença da parede. Esse paciente doença... precisa ainda complementar a etapa diagnóstica. A Fernandinha vai ligar para o EMA dele. Carpenter. Parabéns. Prazer te ouvir. Parabéns, Piso, a todos os residentes. Adorei essa dinâmica que você fez na sessão. É muito interessante botar todo mundo junto pensando e raciocinando. Foi incrível. Acho que foi uma ênfase maravilhosa para as nossas sessões. Tá? Parabéns a todos vocês aí. Obrigada. Alguém mais? Márcia, Roberto Lanes, tudo bem? Oi, Lanes. Que bom te ouvir. Então, era só para dar uma posiçãozinha ali em relação a um questionamento que foi feito em relação à decisão de descer ou não com esse paciente para angiotomografia. Realmente foi uma decisão bastante difícil. Naquele momento, a gente não tinha ainda o paciente muito... Ele não tinha nenhuma instabilidade maior naquele momento que a gente optou por fazer a angiotomografia. A gente teve o diagnóstico Piso, acho que foi um dos primeiros exames que ele fez naquele dia, então o diagnóstico a gente já tinha desde cedo. Eu acho que quem salvou a vida desse paciente foi o Piso. Eu falei isso para os residentes, inclusive. Que isso, chefe, que isso, que exagero. Que exagero. Ele ficou mais de 1 hora no leito do paciente fazendo o exame, e o Piso normalmente é rápido nos exames dele. Nesse, ele realmente ficou debruçado no leito do paciente, porque foi um exame bem demorado. Ele já nos deu o diagnóstico. A gente entrou imediatamente em contato com a equipe de cirurgia cardíaca, teve alguma dificuldade em fazer contato com o sobreaviso, e esse paciente estava completamente assintomático naquele momento da manhã, né? Ao longo da tarde, ele foi ficando um pouco mais hipotenso, a gente já tinha invadido com veia e artéria, e ele acabou ganhando uma nora em dose baixa, porque ele mantinha uma hipotensão, mas ele estava totalmente assintomático, apesar de um diagnóstico de uma insuficiência cardíaca aguda. Ele não estava tão instável naquele momento que a gente decidiu descer com ele para a tomografia. Entendi. E aí a gente desceu, mas sabendo dos riscos que a gente estava correndo. Realmente foi uma decisão bem difícil e, retrospectivamente pensando, talvez não fosse necessária a angiotomografia, até porque quando o cirurgião chegou, primeiro chegou o anestesista, depois o cirurgião, e já tínhamos o exame na mão, e esse paciente só foi entrar no centro cirúrgico quase que 8 horas da noite, né? Então, quase que 12 horas após o diagnóstico, né? Então, achei que também foi uma questão que a gente ficou dentro da UTI, um pouco angustiado com a demora de levar esse paciente para o centro cirúrgico. Né? Com certeza, Elaine. Muito obrigado pela sua intervenção. Ótimo. Tá bom. Parabenizar vocês aí pela dinâmica toda da sessão. Dizer que os residentes adoram a sua tutoria. Obrigada. Sempre trazem novidades, né, para a gente também lá na UTI, dos casos que vocês discutem. E parabéns a todos aí para vocês, tá? Obrigada. O Armando, acho que queria falar. Armando? Mais alguém? Então, acho que o Armando está tentando falar, não consegue. Tentando falar e não consegue? Mais alguém, enquanto o Armando tenta conectar? Mais alguma colocação? Estão escutando? Agora sim, agora sim. Estou com um problema no meu computador quando vai ligar e desligar o áudio, né? Primeiro, eu queria parabenizar a Fernanda, tá? Muito boa, perfeita. E também propor para ela, não faça cardio, faça rádio. Tá? Muito bom caminho. Tá? Outro ponto também, Marcinha, maravilhosa o sistema. Tá? Um aprendizado enorme para todo mundo. Tem coisa esquisita, tem que ir atrás, tem que correr atrás do diagnóstico correto. E acho que a clínica médica fez isso e vocês fizeram isso. Outro também para o Biso. As imagens lindas, né? O diagnóstico dele, maravilhoso. Parabéns pelo diagnóstico, pelas imagens que conseguiu fazer. Né? Então, todas as informações necessárias, não precisava mais nada, estava tudo ali nas imagens que ele fez. Tá? Parabéns para todos aí. Tá? Concordo com você. Acho que ninguém mais levantou a mão. O Gabriel está por aí ainda? Marcinha, eu posso só também? Pode, claro. Não.
Eu queria agradecer, né, o convite para participar da sessão. Fernanda, sua sessão foi brilhante, espetacular, você apresentou muito bem. Maravilhosa. Obrigada a você por ter aceitado o convite. É um prazer enorme. E, Márcia, eu acho que é chover no molhado, todo mundo já falou que essa dinâmica ficou muito boa da sessão, muito bacana. Eu também adorei, você sempre com o brilhantismo, né, que a gente já sabe. E agradecer aí os elogios dos colegas e realmente ressaltar que foi um trabalho assistencial do hospital incrível. Um paciente com essa complexidade, ele teve alta, né, em 7 dias após a internação. Cara, isso é um resultado assistencial, falando. A gente sabe que se você atravessar a rua, não manda o doente de pós-op de cardíaca com 7 dias para casa. Olha, realmente... Não manda. Isso é espetacular, a gente não pode deixar de ressaltar isso. Meus parabéns a toda a equipe do hospital, toda a equipe assistencial, que vocês foram, em todos fomos assim, como hospital, incríveis, foi espetacular. Dá orgulho mesmo, Piso. Não tem a menor dúvida. O Ciro, acho que levantou a mão. Alguma coisa ainda, Ciro? Não? Gabriel ainda está por aí? Desculpa, eu levantei, mas abaixei, bati tá bom. Errado. Mas excelente, Marcinha, adorei essa dinâmica. Vou tentar aprender com você para replicar nos nossos residentes, porque isso realmente... Pode subir lá, toda quarta-feira, de 15 às 17. Maravilha. Às vezes tem um cafezinho lá, que a Monique leva para a gente. Tá bom. Muito obrigado. Parabéns a todos. Obrigada. Fernanda, parabéns. Gabriel está por aí? Gabriel, o Nando? Oi, estou por aqui. Eu queria, assim, para encerrar a sessão... fazer um agradecimento, uma pena que o Gabriel acho que não está mais, né? Especial para ele, mas um agradecimento. Eu mal estou aqui. Fazer um agradecimento, Gabriel, né? Porque ele comprar a ideia, né, de disponibilizar, já virou uma coisa frequente, comum e aceita no hospital. Não pode marcar reunião com a Márcia quarta-feira de 15 às 17, né? Isso está lá, novamente, na missão e valor do nosso hospital, o ensino como um pilar. Então, Gabriel, assim, esse sucesso todo, todas essas palavras aí, não estou puxando o saco, você sabe que eu não sou puxa-saco, eu acho que você tem uma parte fundamental aí por você permitir que isso aconteça. Isso aqui, você vai levar, você não está só dirigindo o hospital, você está formando pessoas, tá? Obrigado. Eu acho que isso aí assim, não sou eu. E aí eu vou colocar isso de uma forma bem tranquila. Eu acho que eu sou um representante de um grupo dentro do hospital que consegue disponibilizar isso que você falou, né? Lógico que eu particularmente, todo mundo sabe que eu sou muito prático, né? Você fala assim, Gabriel, escreve um trabalho, escreve isso, não é o Gabriel, entendeu? Mas é um Gabriel que entende, e quando a gente incentiva os estudantes, sejam eles estudando, médicos estudantes ou só estudantes, né, se formando em medicina, ou qualquer outra profissão também que a gente já fez, eu venho dizendo que a gente tem que investir mais na educação continuada. A educação continuada não precisa ser só dentro da área assistencial, e sim também em engenharia, em como ensinar o pessoal da recepção da hotelaria a acolher o paciente. Então, eu acho assim, no total, acho que a gente passar esses aprendizados, a gente vem exigindo de cima para baixo, né? Eu tenho certeza que nenhum aqui quer passar vergonha na frente de ninguém, né? Então, e eu lembro disso, eu já falei isso, eu lembro disso quando eu era residente e fui apresentar para a sociedade uma das coisas mais difíceis, e o Armando está aí com a mãozinha levantada, ele vai saber, que é uma tomografia de pescoço. Tomografia de pescoço é o caos para um monte de radiologistas. Você imagina para um otorrino que ia apresentar para uma sociedade. Então, quando você faz isso, assim, eu tenho certeza que ali, como eu iria falar, eu me empenhei ao máximo em estudar aquilo, em me aperfeiçoar
para justamente poder levar o melhor. Então, aí você começa a fazer uma cascata. A cascata você vai estudar porque o seu residente ou o seu estagiário ele vai apresentar, e ali você sabe que as coisas vão abrir discussões, essas discussões você tem que estar habilitado àquilo. Então, isso é muito importante. No final, quem ganha é o paciente e a instituição. Porque o paciente, quando tem a discussão, essa discussão sempre vai chegar à ponta da melhor maneira, né? E a instituição prestando esse serviço de uma forma sempre tentando melhorar a qualidade, né? E isso vem muito desde quando o Romeu assumiu a direção, vem nesse sentido, né? Ele sempre incentivou muito isso. Foi aí que ele colocou o instituto, que ele incentivou dentro do instituto, né? Que ele sempre abriu portas para a gente ampliar a residência, né? E que, de orgulho, como você falou para você e eu também, da gente ter um cursinho para botar estagiário de medicina dentro do hospital, entendeu? Quando você começa a ver isso, você vê que o trabalho tá fluindo e que a gente tem propagado isso da melhor maneira possível. Então, eu só quero dizer que não sou só eu. Eu tento operacionalizar com diretrizes para vocês. Quem operacionaliza são vocês. Mas também eu recebi essas diretrizes em consenso do que a gente pensa aqui. Muito bom. Isso é muito importante, né? Mas eu vou continuar te dando os louros, né? Todas as vezes que eu fui lá, Gabriel, me dá mais umas bolsas aí para os meus acadêmicos. Primeiro ele, vou pensar, mas nunca negou nenhuma bolsa, né? Vou falar de novo, de alguma forma você está formando pessoas também, né? Acho que eu não vou mais me prolongar, são 8h25, pode encerrar, chefe? Nando, pode encerrar? Podemos encerrar, tá? Assina embaixo aí tudo que foi dito, gente. Assim, pediram para encerrar com um aplauso. Obrigada, pessoal. Muito bom, viu? Todos os eu queria estar tomando a corona dos Lídeos. Todos os serviços por onde esse paciente passou estão de parabéns. A Unimed está de parabéns porque proporcionou o melhor para esse paciente. O ensino está de parabéns porque você vê residentes R1 aí, os meninos com raciocínio lógico de levantar 8 hipóteses diagnósticas, né? Então, eu estou muito feliz. Foi um dia muito, muito bacana na minha vida hoje, viu, pessoal? Muito obrigada. Nando, pode encerrar aí. Encerrado, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada. Orgulho de ter assinado esse certificado, hein? Boa noite, pessoal. Parabéns pela Beijo. Tchau. Boa noite.